A gente partiu de elementos de partidas, nós definimos cada pessoa do grupo falou, usou um termo que vinha na cabeça para usar a fábrica, então começou lá com educação, cultura, eu não lembro. É que eu seguro, Vou botar aqui, ó. Não, tem que segurar. Tem que segurar não tem ninguém para segurar? Tem sim. Dois pessoas? Não, então, partindo disso, então, o que cada um tinha visualmente para ser feito na fábrica, né? Então, o que podia ser feito? Educação, cultura, patrimônio, lazer, saúde, meio ambiente, educação ambiental. Isso foram só palavras soltas para poder dar diretrizes ao trabalho, né? Visibilidade, memória, autogestão, polo integrador regional, centro de visitantes, interno, externo, acervos, organização, organização da presença das escolas, universidade livre colaborativa, movimentos sociais, grupos artísticos, coletivos culturais, aí é que isso aqui vem depois, né? Sede comunitária, né? Um conselho gestor, cinema comunitário, movimentos sociais, um espaço para os movimentos sociais, e aí integrando isso tudo numa visão sistêmica, integradora, uma visão integrada e regenerativa, tá? Então, a partir da fala de todos do grupo, do que cada um via para aquele espaço, a gente definiu a forma como isso pode ser feito, né? Um prazo de ocupação partindo de um tempo e espaço. Falar que a gente tentou levar em consideração a complexidade da situação e a complexidade, todos esses elementos aí vão se relacionar no tempo em que a gente consegue ocupar o uso, o espaço vai ser ocupado, o uso vai ser dado a esse espaço-tempo e através de qual instrumento. Então, nessa primeira exercício que a gente fez, tem tempos, tem usos, tem espaços e tem instrumentos que a gente quer. A gente começou a fazer um exercício de sistematização dos nossos interesses coletivos, né? Os interesses, nossas percepções coletivas, que às vezes aparecem com um nome, às vezes aparecem com outro nome, mas às vezes elas significam a mesma coisa. Então, é um exercício interdisciplinar, a gente também vencer a barreira do vocabulário, que às vezes a gente está discutindo, às vezes a gente está dizendo a mesma coisa, só que a gente está discutindo. Então, enfim. Aí, a partir disso, então, nós tentamos, de um certo modo, organizar isso de forma que, como que aquelas temáticas que a gente abordou, né, inicialmente, a gente podia ter nesse tempo e espaço. Então, a curto prazo, quais seriam então os locais que nós visualizamos para isso? Seria um restaurante, aí aqui é refeitório, e o entorno, o pátio, né? Daí eu tenho o escritório, a parte da diretoria também, a portaria. Foi falado do campo de futebol, mas aí depois houve uma discussão se ele realmente podia ser feito a curto prazo ou não. Não, achei legal, já descartar o que o Gabriel falou. O campo de futebol é ocupado atualmente. Aí as nossas discussões pelo campo de futebol, eles vão fazer parte da parte tombada, né? E aí aqui em vermelho seria então o uso, né? Então aqui nós, do próprio grupo que está lá, está fazendo atividades lá. O conselho administrativo, a reunião de coletivos culturais, de teatro, cinema, oficinas, dança, música, aí o depósito para dar suporte para essas intervenções, né, essas atividades. A ideia é um espaço que já é possível ocupar com muito baixo custo, é o restaurante, o refeitório e o entorno dele. Então esse refeitório seria um local onde pudesse fazer as atividades ou de teatro, ou cinema, ou música, mas também o Gabriel deu a ideia de assim,
E nesse espaço você construir, levantar tendas, né? Para ocupar esse espaço com tendas a curto prazo. A gente, me corrijam, por favor, se eu não estiver falando besteira, mas a gente pensou, a gente chegou até uma certa conclusão que existem espaços diferentes, grupos diferentes e usos diferentes. Os grupos que fazem determinado uso do espaço possuem tempos diferentes. Então, determinado grupo ocupa um espaço a curto prazo. Outra determinada situação, uma universidade colaborativa, um centro de pesquisa, alguma outra coisa, ele vai ter um tempo maior para conseguir se consolidar lá. Ele precisa que o terreno seja assentado, assim como a sistêmica da floresta, em que primeiro precisa chegar um tipo de planta, fazer uma situação onde o segundo tipo de planta consegue se desenvolver. É mais ou menos como a gente tem que pensar a fábrica também. Algumas atividades vão ser a curto prazo, grupos sociais, grupos culturais, grupos artísticos vão chegar, vão ocupar o que tem. Eles vão tirar a de pedra e vão criar essa situação para que um segundo momento, um segundo passo seja possível. Antônio, só que eu quero fazer uma observação dentro dessa sua fala, que a Universidade Livre já existe, essa daqui. Então, ela não é tanto física, como ela já é uma coisa que está sendo realizada entre nós. Então, ela para funcionar, entendeu? Depende do que... Sim, eu pensei na materialidade de... Você pensou no outro... Perfeito. E a a gente pensou de início que ela poderia ser um local onde as pessoas pudessem ficar e dormir lá, se quer ficar 2, 3 dias, um albergue, um hostel, Aí, chama residência, a ideia geral chama residência. Só faz umas residências com os projetos. A gente discutiu também a possibilidade de um centro de visitantes, porque foi levantada a questão de repente, escolas levarem seus alunos para visitarem a região, para fazerem trilhas, algo mais ecológico, e ter um alojamento para as crianças, também poderia ser nessa Vila Triângulo. Mas uma coisa que é legal nesses projetos é ter esse projeto das residências. O que são as residências? Geralmente são artísticas, mas podem ser de qualquer coisa. São grupos que elaboram determinados projetos de ocupação por um tempo determinado, mediante um edital de um espaço. E aí você faz uma residência, né? Pode fazer grupos nacionais, grupos não nacionais, locais. Mas o que acontece é o seguinte: aquele espaço ele ficaria sempre reservado para esses grupos, mediante os editais, ocuparem com projetos que deixassem alguma contrapartida, tipo educativa, formativa, qualquer coisa assim, usando esse material. Isso é muito legal, porque é uma forma de atrair recursos e de criar projetos de uso criativos diversificados. Isso é uma coisa que aí ou em outro local deveria existir, eu acho. O rapel. Aí a gente fala. Spider-Man. O silo, esfera, acho que são assim, de novo, para escalada, chaminé externa, mas aí tem isso tudo, tem que ver a parte técnica, né? A Vila Triângulo já foi mencionado. Isso. E a longo prazo, o miolo mesmo. Vila Triângulo, hostel, pousada, alojamento, residência, várias possibilidades de permanência. E aí a longo prazo, que é algo que a gente não consegue visualizar aquela construção para lá e também precisa de todo um laudo técnico, né, de avaliação. Seria o miolo lá da fábrica, a chaminé, fornos e resfriadores. E aí também entrou aqui que houve essa discussão no grupo se o campo de futebol ele faria parte do curto prazo, porque o uso já alega que já se usa o campo de futebol, mas como ele está fora dessa parte tombada da fábrica, ficou em dúvida se valeria a pena botar ele agora como curto prazo, né, pensando na ocupação da fábrica em si. Então aí ele volta a aparecer aqui um projeto de longo prazo, para ampliar essa área de uso da fábrica. Ele vai assim. comer esse item, né?
numeração menor, mas esse entendimento da totalidade para sair. Acaba organizando outros projetos na área. Então é isso. Olha, eu queria falar uma coisa, mas eu esqueci. Então, depois eu vou apresentar, então fica no meio. A gente tem duas aulas que estão previstas atividades, uma com os coletivos de periferia e outra com os demais territórios de cultura e paisagem, que na verdade já existe o Paulista Augusto, mas o Querosene seria um território muito fácil de ser criado, né? E outras áreas que a gente estava sugerindo que houvesse nos territórios, então a gente conseguisse interlocutores. Essas duas aulas que estão previstas nesse sentido, eu estou achando que essas alturas do andamento do curso é melhor mudar as delas pela dificuldade de organizar esses eventos, né? E pelo andamento nosso aqui, porque a gente tem que trazer lá o escritório de arquitetura que se dispôs a vir conversar com a gente, de restauração, e alguém me falou agora na hora do almoço, foi ela, que tem contato também com uma firma que faz também esse trabalho. A gente pode chamar essas pessoas, mas eventualmente a Beatriz School, ou só os escritórios, para ficar uma coisa mais técnica, e retomar essa discussão que a gente estava fazendo aqui naquele dia, para não pegar mais um período da tarde, porque eu acho que está sobre o que a gente faz, tem o debate permanente, tem uma série de outras frentes que a gente pensa aqui no Perus, né? Então, pegar essa primeira aula para fazer isso, e a segunda aula, que seria o encontro dos territórios, levar esse encontro dos territórios para um dia à noite. Eu acho que precisa ser falado, mas a gente precisa levar isso mesmo para uma discussão na cidade, mas fazer a segunda aula uma discussão pública do programa de uso da fábrica. Eu estou pensando no argumento da Mariene, como que se a gente amadurecer um pouco o programa de uso, a gente poderia convidar um número maior de pessoas a discutir esse programa de uso, que me parece que seria interessante, né? Então a gente já refletiu um pouco, tem algo a apresentar, está entendendo melhor esses problemas, e aí a gente organiza um dia em que se expõe muito sumariamente a dimensão de paisagem e da edificação, muito sumariamente, e se expõe uma proposta de uso. E aí abre-se um debate ou uma outra oficina numa manhã. E leva então só uma reunião com o território de interesse da cultura e da paisagem, num outro horário, à noite, um dia, com o pessoal da luz e com o pessoal do Querosene e outro pessoal que a gente vem achar na cidade que pudesse ter interesse nisso. Quando a gente também teria uma proposta mais madura do que pudesse ser o território de Perus. Não é? Aprovado. Então, isso significa que a gente tem que pensar como é que a gente vai comunicar essas coisas que a gente está fazendo aqui para um número maior, mais amplo de pessoas. Lembrando que a gente convidou o movimento para estar presente nessa oficina, mas caiu nesse momento de desorganização um pouquinho parcial, né? Esse encontro um pouquinho parcial que a gente viveu o contrapé de alguns fatos. Então a gente tem que retomar isso, convidar o movimento, convidar outros interlocutores de Perus para sistematizar melhor isso daqui que a gente tem. Tá? Então apresento. Praticamente assim. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, se vocês me permitirem. Não, não precisa ficar com medo, eu sou bonzinho. É que. Oi? É verdade. Uma vez eu nunca me filmo. Mas como é que ele vai ler? Ele precisa do. Então inverte a câmera. Vai ver você na hora. Eu queria fazer só alguns comentários, porque acho que é importante sempre a gente pensar que existem outras formas de a gente enxergar o mundo, não é verdade? Por exemplo, nós estamos dentro de um mundo e de um pensamento onde a cada vez que a gente quer olhar para um objeto, a gente coloca um foco sobre ele e o ilumina. Isso, por exemplo, é uma coisa que não existe no Japão, né? As coisas estão no escuro, por isso que os objetos são tão coloridos, ou uma laca, onde você tem
várias camadas e é o próprio objeto que emite essa luz, né? Se eu digo isso, é porque eu enxergo a fábrica não como uma coisa que deva ser sobre a qual a gente põe um foco, mas ela é esse objeto que deve ser. No grupo, por exemplo, no momento eu ouço a seguinte frase: existe algum exemplo relativo a isso, a esse uso no mundo? Eu acho que nós deveríamos buscar, né, nos próprios proprietários da terra os nossos exemplos. A gente ouve isso nas demarcações de terra e a gente diz assim: o que eles querem esse negócio com um raio de 200 quilômetros de distância? É lógico, porque lá naquelas montanhas estão os ancestrais, aqui está o lugar onde eu caço, aqui é o lugar onde eu procrio. Eu acho que a gente deveria enxergar o mundo dessa forma. Eu tenho algumas ideias precisas sobre esse momento da reapropriação, isso com um consenso no grupo e a gente vai falar, mas eu gostaria que vocês enxergassem, né? Alguns podem aparecer, por exemplo, até um tom de piada, mas é sério, né, o que eu vou dizer. A instalação da Universidade Livre, eu acho que ela deve ser inteirinha no subsolo e nas catacumbas, né? Tudo que for dessa coisa do remanescente é como quase uma câmara mortuária egípcia, né? A gente vai recuperar essas esteiras que estavam lá no fundo e a gente vai ampliar essas coisas nos subterrâneos, e é lá que essa fábrica deve ser. Antes da gente entrar nesta fábrica, isso vai ser uma das propostas que a gente vai criar, é que, por exemplo, a praça, né, o cinema, o espaço do Quilombaque, por exemplo, que são os primeiros lugares a serem apropriados, reapropriados, de tal forma que a gente chegue dentro da fábrica. É muito mais interessante a gente enxergar a fábrica da ETEC ou do alto do viaduto e de lá a gente ir aos poucos fazendo esse processo que a gente tem que fazer de ordem técnica. Eu acho que eu disse tudo que eu queria dizer, e o projeto está aí, mas eu gostaria que a gente tentasse enxergar isso agora de um outro foco, né? A história que ela contém, ela não precisa ser iluminada, e a gente deve trazer isto para dentro. É um outro foco, né? É óbvio que a gente tem uma dificuldade, porque a gente tem uma visão ocidental das coisas, mas a mim me agradaria muito esse outro conceito. Obrigado. Fica aí. Uma coisa. Acabou? Ok. Não, peraí. Qual acabou? Peraí, falta uma coisa. Quando o carro estiver apresentando, seria importante que o outro já apresentou, você ter um ponto de convergência ou divergência, para a gente ter uma discussão aqui sobre esses pontos. Vocês a mesma coisa, procurem lembrar, para depois a gente ter uma discussão. Que pontos convergiram, que pontos divergiram nos dois grupos ou não. Tá? Eu queria anotar isso. Hã? Quem? Regina. Todo mundo fala Regina. Marilena. Eu ouço bastante. A Lena é boa de notar. Ouço e reflito. Ouço, reflito. Bora, dica nenhuma, apresenta. Mas a partir dessa introdução do Paulo, o conceito base do projeto é a cidade que adentra a fábrica, digamos assim. Então, Dani, fala com aquele jeito que o Paulo cobrou. Mas é importante, ou então tem que chegar mais perto. Cruzar, vai pode gravar. Não comprime o abdômen. bom, e a ideia que a gente quer responder como a cidade dentro da fábrica é que lugar pertencemos, né? Qual é o lugar que a gente se sente pertencente, enfim. E a diretriz seria unir utopia e construir a memória, ou resgatar a memória. Esse é o conceito mais complicado. Mas
não só projetar espaços novos, mas também resgatar espaços que hoje estão sem uso, né? O primeiro ponto seria uma ocupação imediata a partir da Universidade Livre e do movimento cultural, talvez na Vila Triângulo inicialmente ou em outros espaços que têm uma estrutura para isso, irradiando esse núcleo de ação para o resto da cidade. E a ideia também seria utilizar o túnel para conduzir as pessoas até o espaço da fábrica, né, e trabalhar conexões e caminhos, né, que fizessem essa permeabilidade entre fábrica e a cidade. Então, o túnel, por exemplo, a gente pensou que deveria ser pensado uma intervenção mínima, né, para garantir acessibilidade e iluminação, por exemplo, condições de percurso, né, para que esse percurso seja possível pelo túnel. E a partir dessa ocupação imediata, com a atividade da universidade e do movimento cultural, a gente estruturaria ações, né, buscando criar conexões e caminhos, né, que ligassem a cidade até a fábrica, e esse caminho poderia estar acontecendo ao longo pontuando espaços, né, conectando espaços como o Cinema Perus, a sede do sindicato, o Casarão M até o Ecomuseu. E o conceito, né, que se utilizaria o Ecomuseu é o Instituto da Ferrovia, interligar as duas coisas. Fazer uma trilha pelo trilho. Mas eu disse o conceito de ecomuseu, por que esse conceito surgiu? Porque lá no trilho da ferrovia eles colocam que é um ecomuseu de informação. Na verdade, a gente só está se reverenciando a uma coisa que não fomos nós. Sim, não foi nós que colocou que vai ser um ecomuseu, mas eles lá têm um ecomuseu de informação. Enfim, essa as propostas. Título de significado científico para remeter provavelmente ao A gente pensou também que o parque linear poderia estar também conectando a fábrica à cidade. Isso poderia se chamar linha fábrica, que seria uma linha verde cultural, né, ao longo da qual estariam esses espaços culturais e espaços verdes. Eu acho que o ponto de convergência com o primeiro grupo é que a gente tem essa primeira proposta de ocupação imediata, analisando os espaços que poderiam suportar essas atividades que já estão estruturadas, que é a Universidade do Movimento Cultural, e a partir de fazer um detalhamento mais profundo do que seriam os passos seguintes, né, que a gente não detalhou antes. Uma coisa legal que difere, o outro grupo focou bastante na ocupação do espaço propriamente da fábrica. Eu acho que faltam alguns elementos de paisagem para serem mais valorizados da fábrica como um conjunto. E esse grupo avança um pouco nessa direção, mas muito mais do que nisso, que eu acho que ainda está faltando aí, avança na direção de uma relação da fábrica com a cidade, do ponto de vista da constituição de um programa de uso da fábrica integrado à coisa, que eu acho que é uma coisa que já surgiu hoje aqui ao longo da conversa, e é legal de ter sido retornado à dimensão de paisagem, de algumas apreciações da fábrica, de algumas formas de ver a paisagem do entorno, da fábrica do entorno também, e o caminho que vocês falam no túnel, mas há outros caminhos e outras panorâmicas que seriam possíveis, talvez fossem interessantes de ser agregadas no futuro a essa nossa discussão de como que vai ser a reapropriação desse uso, porque a gente não precisa ficar preso no edifício ou nos edifícios, né? Eu acho que é legal isso. A outra coisa que eu queria ver o que eu anotei. Só um parênteses, eu pulei, né? Retomar aquela definição que é país, né? A paisagem é um país, né? Esse país que é o que a gente quer utopicamente, no melhor sentido do termo, reconstruir e compartilhar com o mundo. É um país que existe, é essa a paisagem. E essa discussão toda do país ou da conexão com esses outros elementos, ela é importante porque a gente não pode esquecer que a gente está numa discussão maior dos territórios de Perus de Araguá, que é um objetivo nosso de inventar. Então a gente reforça pela fábrica essa condição, mas também mostra o quanto que isso contribui, quanto que esse conjunto contribui para a construção desse território mais amplo, né? Uma outra coisa que eu acho que precisaria considerar nessas discussões da potência de uso da fábrica é que
ela tem uma localização histórica, uma acessibilidade histórica definida pela linha férrea. Não a ferrovia Perus-Pirapora, mas a linha férrea que vem da Lapa, Brás-Lapa, que é a zona industrial da cidade, né, a zona operária da cidade, com o Franco da Rocha, né, onde você tem um conjunto de reservas importantes do município de São Paulo, do ponto de vista biológico, do ponto de vista ecológico. Você tem um patrimônio muito relevante, em vias de se perder nesse eixo da orla ferroviária, está se perdendo uma boa parte dele, ou já se perdeu muita coisa, sem uma possibilidade de um processo criativo que o ressignifique. Na Lapa mesmo, inclusive, a gente tem o Tendal da Lapa, que seria um outro ponto de mar, entre outros que a gente possa ter, e Franco da Rocha. E essa conexão, que já é metropolitana, se vocês pensarem bem, né, é algo a ser trazida para dentro da discussão da fábrica, porque ela cria uma outra possibilidade, que me parece muito importante, que pelas estações de trem que estão pontuadas nesse trecho todo, incluindo Pirituba, Franco, Francisco e tal, já há fluxos dos coletivos que descem frequentemente para as atividades em Perus ou sobem usando o trem. Né? Então o trem ele poderia dar um conjunto de relações novas para esse programa de uso, seja da Universidade Livre Colaborativa, um novo alcance para esses projetos, como dos projetos culturais, e mesmo a mobilidade do que está aqui com essas outras áreas. Né? A outra questão de acessibilidade que a gente tem que considerar é a própria conexão do rodoanel, em vez de ser ampliado. Na verdade, o rodoanel, quando for ampliado, Perus já tem uma acessibilidade favorecida pelo rodoanel via entroncamento Anhanguera e, sobretudo, Bandeirantes. Né? Mas com a região de Osasco, por exemplo, de toda aquela região lá onde existem outras potencialidades e outros territórios culturais. E agora vai emendar com Suzano e outra região por ali. Então a gente não pode deixar de considerar que essa acessibilidade, que é para Perus, do ponto de vista urbanístico, uma, entre aspas, novidade de 10 anos para cá, alguma coisa assim, né, cria também potencialidades novas para a gente considerar o papel que essa fábrica pode ter num conjunto muito mais amplo de cultura da cidade. Tá? Eu sinto que essas questões poderiam entrar aí, somar força com isso daqui. São as coisas que me ocorreram. A outra coisa que me ocorreu enquanto vocês falavam, e a fala do Paulo me inspira nesse sentido, já tinha explicado antes, Paulo me inspirado, é a questão das poéticas desses espaços, né? Essa dimensão estética mesmo, intuitiva que esse espaço possibilita, de que a gente pudesse pensar algumas ideias poéticas para jogar em discussão com outros grupos, para emergirem outras que fossem fluxos, que não fossem só, desculpe usar o termo do Milton Santos desse jeito, não fossem só os fixos que a gente está pontuando aí, mas fossem também esses fluxos, essas mobilidades, essas coisas transitórias que o espaço pode suportar, mudando inclusive os significados, não só os acontecimentos. Né? Eu acho que a gente pode criar uma matriz bem complexa de como vai se dar essa estruturação da fábrica, se a gente gastar um pouco mais de tempo. De resto, eu não sei se vocês, os dois grupos, viram convergências e divergência eu acho que eu não vi, né? Com exceção de que este grupo coloca a questão da triângulo de uma forma diferente, porque se eu entendi bem, e eu estava num estado semi-consciente, dado a hora, vocês adotam aquele trecho do refeitório como um ponto estratégico para... de curto prazo. Então, mas esse curto prazo priorizaria os movimentos culturais nesse local aí. E sociais, nós pensamos e sociais nesse local aí. E, se eu entendi, o outro grupo viu como potência imediata a Vila Triângulo para isso que vocês viram para outra coisa. Então eu acho que aí merece uma... Elas não são intransponíveis, tá? Não são contraditórias, mas eu acho que merece uma reflexão. Eu acho que a Vila Triângulo, assim, a curto prazo, ela não tem nenhuma estrutura para bancar esse tipo de atividade lá. Você teria que montar toda essa estrutura. Mas é de baixo custo, Mário. E enquanto que ali no refeitório você já tem um espaço completamente pronto, e também você monta e desmonta naquele próprio espaço do refeitório que
ocupar com vendas a curto prazo. Olha, Você não tem estrutura nenhuma lá na tem que reformar as casas, banheiro, por exemplo, no refeitório já tem banheiro, provavelmente no escritório na entrada já tem banheiro. mas a ocupação da Vila Triângulo, se a gente não for muito sofisticado, claro, se a gente for sofisticado e falar é projeto, papapá, caro e tal, assim, é muito caro fazer. Mas se a gente aceitar uma certa modéstia, vamos chamar assim, uma arquitetura, um urbanismo pobre, sem uma referência a outros termos que já usaram, assim, mas de uma certa singeleza inicial, de uma certa improvisação, franciscana. Né? Eu acho que dá para pensar, como também aquela casa que tem entrada, que está sem o telhado agora, que está sem o piso, mas que a estrutura está ali. Aquele é um espaço muito... O grupo pensou naquele espaço para uma espécie de sede, onde as pessoas seriam já o primeiro contato com os movimentos sociais, para ter ali uma sede. Então, mas para pensar assim, uma coisa de baixo custo, até se eu tivesse que pensar, investir, nem que fosse uma parte das casas do Triângulo e da igreja, deixar uma outra parte sem mexer, e não mexer nessa casa, eu não mexeria nessa casa, pensaria nela como um guia, né, inicial, construção do espaço, alguma coisa assim. Acho que outras ideias seriam possíveis também para aquele casarão, pensando em coisas de baixo custo. Tá. As pessoas chegariam pela estrada de ferro, para aquela entrada, e o primeiro contato para conhecer o espaço seria... Mas não seria uma sede, obviamente. Só um espaço de orientação, um espaço de acontecimento, quase um monumento, quase um objeto escultórico ressignificado por possibilidades. E aí você pode pensar numa parte da Triângulo restaurada de baixo custo e a outra parte com pontos estratégicos para uma ação cultural e equilibrar a proposta dos dois grupos. Vai diversificar, vai ficar mais sólida a ocupação. Só lembrar que a ocupação não é reta. Oi? Ela não é reta. O quê? O que não é reta? Primeiro, estamos pensando no seguinte, que haja a apropriação, mas tem que passar o patrimônio público do poder público. E aí tem determinadas regras para a ocupação. Se a gente não conseguir garantir essas regras para a ocupação na formulação da dúvida, né, a gente vai ter dificuldade para ocupar qualquer espaço lá dentro. Enfim, a gente vai ter que atender regras e normas típicas aí. Por exemplo, os arquitetos e engenheiros gostam, tem que achar aí é longa essa discussão. Nada a ver, Seró. É longa essa discussão. Nada a ver, desculpa discordar, mas... eu estava falando... Não tem nada a ver com o DUP, não tem nada a ver com o DUP. A DUP é um instrumento, o primeiro instrumento para desapropriar. Desapropriou, acabou, não tem DUP. Não, desapropriou, depende das regras de ocupação. Tudo bem, mas as regras elas existem, de fato elas existem. Mas, claro, não, você tem que ter segurança de elétrica, você tem que ter banheiro, você tem que ter banqueira tudo. Mas eu estava falando como arquiteto uma coisa de baixo custo e rápida e progressiva, entendeu? E aí a gente vai captando recursos para fazer as demais coisas que tem. A minha preocupação é com a ideia de ocupação reta, ou seja, eu acho que a gente tem que ter esse ponto simbólico, que é a entrada da casa, ou é o refeitório, ou é nessa casa, tem que ter um lugar que demarque o ponto zero. E acho que a ocupação ela deve partir de diversos elementos. Podemos ocupar ao mesmo tempo a Vila Triângulo, tem que começar a ocupar vários espaços com outras ações, não só uma iniciativa imediata. Então, acho que dá para ter residência e ao mesmo tempo ter essa parte da ocupação aqui na frente. Isso que o senhor está falando, eu tinha ouvido algum grupo discutindo, eu já não lembro, mas eu acho que a ideia do idoso e da criança mereceriam atenções também. A gente pensar, porque o espaço é muito lúdico também, né? A gente pensar o espaço como um espaço lúdico, não só como um espaço funcional e abrigo, mas como uma dimensão muito lúdica. E aí me parece que uma outra coisa que poderíamos já adiantar, por exemplo, é uma dimensão educativa da informação, né, da comunicação. Por exemplo, você tem os trilhos que chegam a um ponto que a gente ainda não determinou na direção da ferrovia, da conexão das ferrovias, da mudança da bitola e tralalá. Mas a gente pode demarcar
alguns desses espaços e assinalar com referências, com imagens, com uma série de outras coisas, para que as pessoas possam ler esses espaços de muitas formas, né? Então são duas coisas que poderiam entrar, e essa dimensão mesmo lúdica, de que algumas intervenções poderiam ter um caráter lúdico nesses espaços, um caráter criativo, de brincadeira mesmo, sabe? Eu lembro sempre que... Eu coloquei isso no grupo, que é importante ter a presença das crianças lá, e ter um playground para poder levar. Se não for possível, isso eu pensei também o SESC, são momentos assim, períodos que posso levar as crianças, períodos não posso, a parte adulta. Mas a gente tem que ter um espaço para as crianças. Eu vou dar um exemplo de uma coisa lúdica. Se a gente fizesse um conjunto, não que estou sugerindo que seja isso, é só para jogar coisas e que alteram um pouco a imagem, mas poderiam alterar provisoriamente a imagem da FAP, mas também ser uma certa liberdade. Se você fizesse um conjunto de esculturas que fossem mastros, pintados coletivamente pelas crianças e não sei o que e tal, com algum movimento com os ventos e com outras coisas, poderia gerar em alguns trechos desse espaço dimensões mais lúdicas de apropriação, de fruição do espaço. E assim por diante, nas próprias intervenções, podemos voltar até a discussão que o Gabriel tinha já levantado, que surgiu uma divergência com a opinião do Soró, do grafite em alguns espaços. Tornam lúdico esse espaço, tornam legíveis de outra forma esses espaços. Então são dimensões que poderiam ser incorporadas no programa inicial de uso da FAP. Eu acho também, Euler, que nós não estamos considerando, você falou de algo em torno de como que a gente vai gerir essas coisas todas. Sim. Então, nós temos que começar a pensar num programa político, mas quando eu falo isso, não é nada partidário, nada disso. Estou pensando assim, como é que se a gente toma uma decisão Sim. de que vai ser uma gestão compartilhada, ou gestão sei lá das quantas, acho que isso tem que ser pensado, isso tem que ser par e passo com essa discussão da ocupação. Porque senão, assim, olha, torna-se área de uso público.